Oi. Dia em que uma menina da favela deixou a escola inteira de boca aberta. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e mais ou menos no início do mês de agosto, em um dia normal, como todos os outros. Mentira, gente, não tinha nada de normal naquela escola. Era tanta gente diferente, misturada. Tinha gente doida, tinha gente estranha, tinha favelado, tinha playboy, tinha patricinha. Todo dia ou tinha alguém expulso, ou tinha alguma briga, ou tinha alguma discussão, ou tinha também alguma fofoca sinistra rolando, alguém que tinha passado vergonha. Aí, lá estava eu, dentro de sala de aula, copiando a matéria do quadro. Até que, de repente, a diretora entra dentro da nossa sala e o meu espírito de fofoqueiro acordou. Aí ela foi e falou assim: bom dia, alunos, tudo bem? Hoje eu trago uma ótima notícia. A Nathalie, a colega de sala de vocês, algumas semanas atrás, tinha feito uma prova para poder entrar em uma das melhores e mais caras escolas do estado. E eu vim aqui representando este colégio para te dizer, Nathalie, que você foi aprovada. E não vai ter que pagar nada até o final do ensino médio. E além disso, ganhou uma bolsa de intercâmbio para fora do Brasil. Na hora, a Nathalie deu um grito de felicidade. Aí eu e os outros amigos dela fomos todos para abraçar e ela comemoramos juntos. E em poucos minutos, a Nathalie virou o assunto mais comentado da escola. Porque ela era uma menina de origem humilde, morava na favela. As pessoas, tirando a gente que era amigo dela, não davam nada por ela. Mas mesmo sendo pobre e passando um monte de dificuldade na vida, duas coisas que a Nathalie nunca fez foi desistir de estudar e abaixar a cabeça pra alguém. E aí, nesse mesmo dia, no horário do intervalo, com todos os alunos reunidos no pátio, a Nathalie foi andando até o grupinho da galera mais popular da escola e olhou para as meninas do segundo e do terceiro ano que estavam lá e falou assim: é o seguinte, vocês têm implicância comigo desde que o ano começou e eu só aguentei até hoje quieta porque eu não queria fazer besteira e sujar o meu currículo escolar. Mas agora eu não sou mais dessa escola. Então, o que eu tiver que fazer não vai me atrapalhar mais. E aí ela disse para as meninas mais velhas e populares que se elas eram brabonas mesmo e tinham algum problema com ela, que era só vir uma de cada vez que ela ia resolver ali mesmo. Gente, ela realmente estava pronta pra briga. E as meninas populares viram que ela não estava brincando. Ainda mais naquele momento, que ela não tinha nada a perder, porque ela já estava matriculada em outra escola. E como essas meninas populares, que se achavam, sempre debochavam da Nathalie, falavam do cabelo dela, que era Black Power, igual o meu, falavam mal de onde ela morava, e ficavam chamando ela de nerd, e elas estavam acostumadas a fazer isso na frente da escola inteira pra Nathalie ficar triste mesmo. Teve uma hora ali no pátio que, como parecia que as meninas estavam com medo dela, os alunos começaram a falar. Aí um falava: ué, vocês não são as brabas? Aí o outro falava: ué, vocês estão com medinho? E aí geral começou a ficar do lado da Nathalie. E as meninas populares começaram a dar umas risadinhas sem graça. Aí, pra acabar com o assunto de vez, a Nathalie falou assim: aí ó, tô falando? Isso aí é pra escola inteira ver quem é que vocês são de verdade. Porque eu, a favelada, falei pra vir uma de cada vez. E ninguém se mexeu. Vocês só se garantem em grupo. E eu sinto pena. E no final de tudo, nem teria valido a pena brigar com vocês. Aí ela virou as costas e enquanto ela estava indo embora, o pessoal que já estava feliz por ela, porque ela tinha conseguido a vaga num colégio incrível, e que também estavam do lado dela porque ela tinha enfrentado as populares, começaram a bater palma, a gritar em comemoração. Parecia até que era dia de festa. Ou que as cozinheiras tinham feito estrogonofe, que aí o pessoal fazia a mesma coisa. E depois desse dia épico lá na escola, eu e os meus amigos, com muita felicidade, mas um aperto no coração, tivemos que dar tchau pra nossa amiga. Aquele foi o último dia da Nathalie, lá na escola. E ela com certeza fez muita falta pra gente. Mas foi por um bom motivo. Ela foi atrás do sonho dela. E naquele ano, a Nathalie não foi a única que fez história naquela escola, não. Ainda tinha muita coisa pra acontecer. Oi, fofoca do dia em que uma professora teve um surto de raiva dentro de sala de aula. Eu lembro direitinho, as férias do meio do ano tinham acabado. E aí, chegou o primeiro dia de aula. Aí, deu o horário da entrada, o sinal tocou e era cada um pra sua sala. E a minha turma, que com certeza estava entre as piores da escola, nesse dia, eu acho que por causa das férias, tava todo mundo tranquilo, na paz. Ninguém tinha brigado por causa de lugar. Ninguém tinha discutido ainda, ninguém gritou, ninguém nem jogou cadeira em alguém. Realmente tinha tudo pra ser um dia bom. Porém, tinha um ser dentro do colégio que não estava feliz. E era a professora de português. O nome dela eu não vou falar aqui, porque eu tô todo cagado de medo dela me processar. Professora Aline. E eu falo mesmo. Mas caso esse vídeo chegue até você, professora Aline, eu ficaria muito feliz mesmo se você não me processasse. Voltando aqui pra fofoca. A galera da minha sala tava cada um nos seus lugares, conversando tranquilamente. Tava no horário da primeira aula e a gente só escuta assim no corredor. Só pelo som, todo mundo já ó, ficou quietinho, porque a gente sabia que era a professora Aline. E, gente, vocês não estão entendendo. Essa professora se achava a segunda diretora da escola.
era ignorante com todo mundo, inclusive com os funcionários da escola, mas se tinha uma coisa que ela gostava muito, era de esculachar os alunos. Quando ela chegou na sala de aula, ela abriu a porta e já chegou falando pra gente abrir o livro na página não sei o que lá, que não sei o que, e nem deu bom dia direito. Aí no meio da explicação, ela sempre fazia uma pergunta que ninguém tinha como saber a resposta, ninguém respondia, ela ia lá e humilhava a nossa turma. Falava que se continuasse desse jeito a gente não ia ter futuro, que nós éramos preguiçosos porque a gente não estudava. O tempo foi passando, e ela lá falando na nossa cabeça, até que uma amiga minha, que se chamava Raíssa Pimentel, e ela era uma das meninas mais sinistras da escola, ela não tinha medo de nada, nem de ninguém, foi dar uma olhada no celular pra ver que horas eram. Na hora, pareceu que a professora Aline sentiu o cheiro de tela do celular ligando. Na mesma hora, ela virou pra trás, e lá do quadro, ela apontou o dedo pra Raíssa Pimentel e falou assim, ó: me entregue o seu celular agora, porque é proibido o uso dentro da propriedade escolar. E aí a professora Aline, com aquele salto de 1940, começou a ir na direção da Raíssa Pimentel. No que a professora estava chegando na mesa, a Raíssa Pimentel, encarando dentro da alma da professora, segurando o celular, levantou, botou as duas mãos pra trás e ficou esperando. Quando as duas estavam frente a frente, a professora Aline falou assim: pode me entregando, você só pega esse celular agora com os seus responsáveis amanhã lá na diretoria. Aí a Raíssa respondeu assim: eu não vou entregar. A professora Aline começou a ficar com raiva e falou assim pra Raíssa Pimentel: como assim você não vai me entregar? Quem manda nessa sala de aula sou eu. Nisso, a Raíssa falou que só tinha visto a hora e que se a professora realmente quisesse pegar o celular dela, ela tinha que pegar o celular de todo mundo que também estava mexendo. E disse também que regra era regra e tinha que valer pra todos. E aí ela começou a mostrar um monte de alunos que também estavam mexendo no celular. E o melhor é que essa galera que ela apontou era só o povo que não gostava dela de jeito nenhum. Que falava mal dela, que tentava arrumar briga, que dedurava ela. Depois que ela falou isso tudo, as duas, tanto a professora quanto a Raíssa, ficaram se encarando uns 30 segundos. As duas nem piscavam. E quando a professora percebeu que a Raíssa realmente não ia entregar o celular dela sozinha, ela simplesmente começou a surtar de raiva. Ela era uma professora que não costumava gritar. E ela começou a gritar. Ficou circulando dentro de sala de aula, brigando com os alunos, reclamou. E quanto mais ela reclamava, com mais raiva ela ficava. Aí, depois de um tempinho, a professora voltou na mesa da Raíssa Pimentel e falou assim: eu não posso pegar o celular da tua mão, mas é o seguinte, a minha aula você não assiste mais essa semana. Sai de sala agora e fique sabendo, mocinha, que você perdeu 2 pontos na minha matéria. Aí a Raíssa Pimentel, na maior tranquilidade do mundo, falou assim pra professora: é isso, tamo junto, professora. Aí ela pegou o material dela e o celular e saiu de sala. Aí a professora, ela já tava estressada, ficou um pouco mais estressada e falou que quem não quisesse mais assistir a aula naquele dia podia sair também, que ela já tava de saco cheio, e ela admitiu que odiava a nossa turma. Foi a hora que os amigos da Raíssa Pimentel e alguns alunos começaram a se levantar um por um e sair de sala. E saiu muita gente, tá? Tanto é que na hora que eu saí, tinham só 11 alunos lá dentro. Agora eu vou resumir o que rolou depois. O pessoal da minha turma, que preferiu sair de sala de aula por causa da professora, ficou andando de bobeira pelos corredores da escola e na biblioteca. A diretora viu, chamou a gente pra conversar, a gente contou tudo que tinha rolado sobre a professora, e a diretora só falou que ia ter uma conversa muito séria com a professora. E todo mundo ficou feliz, porque a gente imaginou que a professora ia mudar pra melhor. Só que depois da conversa com a diretora, mal a minha turma sabia que a professora Aline ia enlouquecer de vez. E que dali pra frente, nas aulas dela, o circo ia pegar fogo. A parada ia ficar feia. Oi, dia em que um filme de terror traumatizou a minha família. Certo dia, eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova ganhamos uma televisão pro nosso quarto. Como o meu pai é pastor e a minha mãe é quase isso, existia uma lista enorme de coisas que a gente tinha que evitar assistir pra não tomar uma bronca. E é sério, tá? Sobre os meus pais. Não tô brincando, não. Jamais brincaria com isso. Inclusive, eu ser da igreja desde que eu nasci me fez ficar um pouco sensível com algumas coisas. Então, desde pequeno, um monte de coisa acontece comigo. Eu escuto coisa, eu vejo vulto, eu sinto energia nas pessoas. No início, isso me atrapalhava bastante, eu ficava com muito medo. Mas hoje em dia, eu já sei lidar um pouco melhor. Aí, na época que a gente tinha acabado de ganhar a televisão, teve um final de semana, que era mais ou menos 11 horas, todo mundo lá em casa já tinha ido dormir, tirando eu e o meu irmão, e passou um anúncio no canal que eu estava assistindo, dizendo que meia-noite em ponto ia começar um filme. Só que esse filme era de terror. E antes de eu falar o nome, eu quero dizer pra vocês que eu não recomendo que vocês assistam. Se vocês forem sensíveis, se vocês costumam ter pesadelos pesados, ou se vocês têm medo. E eu tô dizendo isso porque o filme não foi um filme que me fez muito bem. O nome é A Entidade. Só de falar aqui, ó, já tô arrepiado. Aí, quando o anúncio passou na TV dizendo o horário que o filme ia começar, o meu irmão que estava mexendo no celular, olha pra mim e fala assim: aí, tu não fala que tu não tem medo de filme de terror? Duvido tu assistir esse aí, ó. E ele falou isso porque teve uma época que eu só assistia filme de terror. Só que um dia, uma tia minha que era crente, do nada chegou pra mim e falou assim: meu filho, toma cuidado com as coisas que você assiste,
porque pode trazer energia negativa pra dentro da tua casa. E desde que ela tinha me falado isso, eu tinha parado de assistir. Mas aí ouvi o meu irmão debochar da minha cara falando que eu não ia ter coragem pra assistir aquele, fez eu de raiva responder assim pra ele: e eu já ia assistir mesmo, eu tô esperando há mais tempão já. Mentira, mentira, eu não tava nada. Eu ainda falei que era pra ele assistir comigo se ele era corajoso, porque o meu irmão era bonzão, ele dizia que não tinha medo de nada. E aí finalmente chegou meia-noite. O filme começou e na mesma hora eu já comecei a ficar com uma sensação ruim. E toda hora voltava a lembrança da minha tia falando comigo. Mas eu é que não ia regar pro meu irmão e continuei assistindo. E ele também, de braços cruzados, fingindo que tava tudo numa boa. Até que teve uma hora que o terror começou a ficar um pouco mais pesado. Aí eu já peguei o cobertor e comecei a me cobrir. Eu estava jurando que uma hora o filme ia ficar mais tranquilo, mas ele só foi piorando, cada vez mais sinistro. Aí quando eu já tava quase cagado na cama, o meu irmão falou pra mim que tava com sono, que ia dormir. Era mentira, mentira, ele tava com medo também, só não queria admitir. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu falei: eu também vou dormir, tô com sono. Dei uma de sonso mesmo, eu que não ia ficar assistindo aquele negócio sozinho. E como a gente não tinha nenhum abajur, nenhuma lâmpada, a gente deixava a TV em outro canal e ia dormir pro quarto não ficar totalmente escuro por causa da nossa irmã. Gente, não deu 3 minutos que o meu irmão mudou de canal, a antena parou de funcionar. Aí saiu a imagem do canal que tava e começou a... E isso geralmente acontecia quando a antena soltava lá em cima no telhado. Estava ventando lá fora? Estava! Mas é muita coincidência. Pra mim, tudo já tava fazendo sentido. Era o diabo que tava lá em casa. Aí o meu irmão teve que desligar a TV. Logo em seguida, no silêncio da noite, eu escutei um barulho no teto. E depois do primeiro barulho, começou a vir vários. No início, eu até pensei que poderia ser um bicho, algum animal andando lá em cima. Só que era passo pesado assim, ó. Tipo gente mesmo. Quando eu pensei que eu estava começando a ficar maluco, o meu irmão tira o fone de ouvido dele e pergunta se eu ouvi o barulho no teto. Meu filho, nessa hora eu comecei a tremer. Falei que tava ouvindo também. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu olhei na cara do meu irmão e eu vi o semblante de medo. Depois de um tempinho, o barulho no teto parou. E aí, a querida da minha irmã que estava dormindo, ela normalmente já tinha a mania de falar dormindo. E a gente já tava acostumado. Só que nesse dia tinha alguma coisa estranha. Dormindo mesmo, lá no sonho dela, ela tava falando: sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa. E ela ficou repetindo, repetindo e repetindo isso. Poderia ser apenas uma coincidência? Poderia, mas na minha cabeça o bicho ruim estava lá em casa. Naquele sonho maluco lá que a minha irmã tava tendo, ela deu um grito. Mas foi um grito que dava pra perceber, era de medo. E foi alto o suficiente pra ela mesma acordar, a minha mãe acordar e o meu pai acordar. Aí os dois foram lá no quarto e eu tive que explicar o que estava acontecendo desde que eu botei a porcaria daquele filme. E eu falei que eu estava morrendo de medo, que eu não ia conseguir dormir, eu tava desesperado. A minha mãe olhou na minha cara, falou que era coisa da minha cabeça e me perguntou se eu era um homem ou se eu era um rato. Na mesma hora eu respondi: mãe, eu sou um rato. E ela e meu pai pegaram a minha irmã pra ir levar lá pro quarto deles, porque ela tava tendo um pesadelo. No que eles iam passar da porta do meu quarto pro lado de fora, deu pra ouvir um barulho passando assim, ó, em cima do telhado, como se fosse alguém correndo pro outro lado da casa. Nessa hora, minha mãe olhou pra minha cara e eu falei assim: mãe, eu avisei. Aí ela olhou pro meu irmão, que tava comigo o tempo todo, era mais velho, e ele falou assim pra ela: mãe, realmente tem alguma coisa estranha. Eu tô com medo. Nisso, meu pai, pastor, chegou perto de mim e perguntou o nome do filme. Quando eu falei A Entidade, o meu pai já falou: tá repreendido. Aí a minha mãe foi, fez uma oração rápida, porque tudo ela resolve na base da oração. E por incrível que pareça, funcionou. A sensação estranha que eu tava sentindo foi embora na hora. E lembra que eu falei que a TV tinha desconectado lá de cima porque a antena simplesmente parou de funcionar? O meu pai, antes de sair do meu quarto, ligou a TV pra ver como é que tava. E todos os canais estavam funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia, eu e minha família ficamos anos sem assistir filmes de terror. Na nossa casa era proibido. E esse filme, com certeza, foi o pior que eu já assisti em toda a minha vida. Eu nunca mais vou assistir de novo. Também espero que você não assista. Caso você vá assistir, lhe desejo boa sorte. Eu não sei em que você acredita ou em que você deixa de acreditar sobre coisas espirituais. Mas eu não duvido de mais nada. Até porque eu já passei por muitas outras coisas sinistras.